Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós faremos a leitura do versículo 16 ao versículo 20. Nos diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, se vocês perceberem, os últimos capítulos aqui de Mateus são capítulos dedicados principalmente a fazer o relato da morte de Jesus, do seu sofrimento, da sua crucificação. Mas esse último capítulo, capítulo 28, ele é dedicado a falar sobre a ressurreição de Jesus. No versículo 1 até o versículo 10, nos é narrado aquele encontro do anjo com as mulheres que foram ao túmulo. O anjo anunciou que Jesus ressuscitou. Ele deu uma ordem que elas deveriam passar aos seus discípulos, que o encontrassem ali na Galileia, lá no versículo 7. Então, nós vemos nesse momento, aqui do versículo 16 ao 20, um breve relato desse encontro. E é sobre isso que eu gostaria de meditar hoje. E após a ressurreição? O que devemos fazer, né? Então, pegar dois ensinos desse texto. Primeiramente, irmãos, nós vamos adorá-lo. Versículo 17. E quando viram, o adoraram. Essa é a missão de todo homem. O nosso breve catecismo, na sua primeira pergunta, ele faz justamente essa questão: qual é a função, qual é o objetivo, qual é a missão do homem? É louvar a Deus e glorificá-lo para todo sempre. O homem é chamado para louvar o seu Criador. O homem é chamado para adorar aquele que o formou. E aqui nós vemos então, nessa nova aliança estabelecida por Cristo, o mesmo princípio colocado. Ao Jesus ressuscitar, a todas as coisas terem sido consumadas, a sua obra redentiva e todas as promessas cumpridas, nós também somos chamados a adorar ao Senhor. Por isso, Paulo fala que toda a nossa vida é uma vida que visa a adoração do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O fim principal do homem é adorar o Criador. O fim principal da igreja é adorar a Cristo, o Jesus ressurreto. Nós vemos uma expressão mais patente, visível e plena dessa adoração quando abrimos lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8 a 11, que não apenas os discípulos ou a igreja chamada a adorar a Deus, mas toda a criação é convocada a essa adoração. Lá no capítulo 5 nos fala aí: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui é um evento maravilhoso porque designa justamente esse momento da ascensão de Jesus, subindo aos céus e sendo entronizado à direita do Pai. A criação é chamada à adoração ao Cordeiro e toda a criação haverá de adorá-lo pelos séculos dos séculos. Além disso, veja que nós temos que adorá-lo porque o vislumbre da glória de Cristo, o vislumbre dele ressurreto, transforma a nossa alegria. Ou melhor, transforma a nossa vida, né? Aqueles discípulos que até então estavam tristes, desesperançosos, estavam duvidosos do que lhe aconteceriam agora, estavam até mesmo preocupados e angustiados.
Com a visão do Cristo ressurreto, eles são transformados em homens ousados, homens que são capazes de morrer pela pregação do Evangelho, homens que são capazes de dar a sua vida, porque aquilo que eles viram, Jesus ressurreto, lhes transformou. Tirou todo o medo, tirou toda a angústia, tirou toda a preocupação e lhes deu uma convicção de vida inigualável. Nós vemos essa expressão na própria experiência de Paulo. Saulo ele era um perseguidor da igreja. Nós vemos isso no relato de Atos, capítulo 9, capítulo 8. Paulo ele tinha o prazer de levar os discípulos de Jesus às prisões, porque ele cria que Jesus era uma fraude. Ele cria que Jesus foi um homem blasfemo. Mas naquela estrada para Damasco, ao ver o vislumbre desse Cristo ressurreto, lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então tem a sua vida transformada. De perseguidor, passa a ser perseguido. De alguém que infligia males e sofrimentos à igreja, ele passa a receber os males e o sofrimento no seu corpo. E ele faz isso porque, quando foi chamado, ele soube que haveria de sofrer por causa do nome de Jesus. Irmãos, a missão da igreja é adorar o Cordeiro e servi-lo também. Aqui é a segunda lição. Versículo 18 ao versículo 20 nos fala que, aproximando então Jesus do seu discípulo, falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão da igreja é baseada na autoridade de Jesus. Não é na autoridade de nenhum homem, de nenhuma mulher. Não é na autoridade de nenhum governante, de nenhum rei. É na autoridade daquele rei que governa nos céus. É daquele rei que governa pelos séculos dos séculos. Daquele que está sentado no trono à direita do Pai e que rege as nações com cetro de ferro. A missão da igreja é baseada na autoridade que lhe foi dada sobre todas as coisas. Isso significa que o poder do diabo foi quebrado. Em Apocalipse, capítulo 20, nós vemos na visão ali de João da prisão de Satanás, que demonstra essa autoridade de Jesus, no qual Satanás agora ele não pode mais enganar as nações. Ele não pode mais evitar que a igreja proclame a salvação. Todas as outras nações eram até então governadas e enganadas pelo poder de Satanás. Eram cegadas para que o poder do evangelho não lhes resplandecesse. Mas a partir do momento da morte, da ressurreição de Jesus, esse poder do diabo é quebrado e a igreja, portanto, pode ir em todos os lugares proclamando a salvação de Jesus, porque realmente os homens serão salvos. Então a missão da igreja é fazer discípulo, fazer seguidores de Jesus. Como Paulo fala em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Algumas pessoas ficam perguntando, afinal, qual é o propósito da vida? Jesus fala, o seu propósito é ir e fazer discípulos de todas as nações. É servir a Cristo, proclamando a salvação e a reconciliação com Deus. A marca desses discípulos é o batismo. O batismo ele é uma identificação da igreja. Ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando as pessoas são convertidas a Cristo, quando creem no seu nome, é necessário que sejam batizadas. E aqui não estou falando de aspersão, nem imersão, nem efusão. É o batismo único e definitivo, naquele que nós temos uma só fé, como está lá em Efésios, capítulo 4. Aquele em que nós cremos, aquele em que nós realmente depositamos toda a nossa esperança e nossa fé. E enfim, como diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O ensino das Escrituras é a base do nosso comportamento nesse mundo. Tudo que nós fazemos, fazemos para Cristo, de acordo com aquilo que Ele deixou para nós. Por isso que Paulo também, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17,
Ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Tudo que nós fazemos, fazemos para o louvor do Cordeiro, com base naquilo que ele nos ensinou. E, e a nossa motivação está no final aqui do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que nos motiva a seguir nessa caminhada, passando por aflições, passando por provações, passando por tribulações, passando por perseguições, é que nós não estamos sós. O Cordeiro está conosco. Ele falou que aquele que cresce no seu nome, viria ele, o Pai, e faria morada em nós. Essa presença espiritual de Cristo na vida da igreja, na vida dos crentes, na vida daqueles que creem em seu nome, é o que nos motiva a continuar andando, proclamando e reconciliando as pessoas com o Pai. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem realmente venha tocar o nosso coração, transformar a nossa vida, para compreendermos o nosso objetivo nesse mundo. Nós estamos aqui para adorar o Cordeiro e para servi-lo em todas as coisas. Oremos. Pai amado, que o Senhor venha sobre nós, que a tua graça venha, Senhor, nos encher neste dia, que a tua bênção, Senhor, venha a ser derramada sobre cada um dos teus servos, para que possamos adorar o teu Filho da forma que ele é digno de receber a adoração. Da forma, Senhor, que tu mesmo nos mostraste pela tua palavra. E que o adoremos de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Que sejamos, Senhor, limpos de todo pecado e assim nossa adoração seja santificada pelo teu Espírito. Vivifica-nos, portanto, abençoa-nos, toda a tua igreja pela face da terra, para que possa cumprir essa missão de adorá-lo e servi-lo em todas as coisas, em todos os lugares e para todos os povos. Em nome de Jesus. Amém.